de Isaías. O livro de Isaías, vamos fazer uma leitura do capítulo 14. Antes de lermos, reflita comigo. Deus, quando jura se vingar, será que alguém pode escapar da vingança do Senhor? E Deus, quando jura cuidar, proteger, será que tem alguém que pode fazer sofrer aquele a quem o Senhor jurou proteger? Se livrar do inimigo é impossível se esse inimigo for Deus. Perder o amigo também é impossível se esse amigo for Deus. Isso é o que está acontecendo aqui nessa profecia que nós vamos ler. Observe, Isaías capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente à terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? O que fazer quando Deus determina um mal contra alguém que ele tem por inimigo? Não há o que fazer. O que temer quando Deus determina um bem a favor de alguém que ele tem por amigo? Não há o que temer também. Aqui Deus está trazendo a imprecação, a maldição sobre a Assíria, que estava subjugando e oprimindo Judá. E Deus diz que se levantou como vingador para pisar a Assíria nas montanhas de Israel. Aqui pode ser uma referência à antiga profecia que você vê no capítulo 10 do versículo 5 de Isaías, que diz: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. O Senhor Deus levantou a Assíria como martelo para subjugar muitas nações. Porém a Assíria se rebelou contra o Senhor por conta do seu orgulho e da sua arrogância. Ela acreditava que era o poder dela mesma que estava fazendo tudo aquilo. E Deus se levanta para punir e destruir a Assíria. O interessante é que Deus diz que
o fará com as próprias mãos, na sua própria terra, ou seja, em Israel, em Judá. O Senhor Deus está dizendo que não vai permitir que essas nações invadam Israel. Quebrarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. Isso certamente uma referência às montanhas da Judéia, porque estava ali circunvizinando Jerusalém. E foi ali que o exército assírio de Senaqueribe foi destruído, sem a ajuda de homem nenhum. Essa referência você pode ver em 2 Reis, capítulo 19, o versículo 35. Mas também, mais adiante, você vê a mesma profecia em Isaías, capítulo 37, do versículo 33. Como foi que Deus pisou a Assíria, sem usar a força dos homens, sem precisar se valer de nenhuma de suas criaturas. Aqui você vê uma referência ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor com letra maiúscula, fazendo uma referência ao ungido de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que haveria de se revelar. Isaías 37, do 33 por diante, diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudos, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, o próprio Deus, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, que é a capital da Assíria. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu Deus, Dramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse foi o fim de Senaqueribe, e Deus o destruiu seu exército nas próprias fronteiras de Jerusalém, como o Senhor Deus tinha prometido. Mas aí o Senhor vai a Nínive, agora levantando o exército babilônico, que se uniram aos persas e destruíram totalmente a Nínive. Curioso, Nínive era a capital da Assíria, foi destruída em 612 a.C., na Batalha de Nínive, também conhecida como a queda de Nínive, aonde babilônicos e persas se uniram, cerca de 150 anos depois de Jonas. Aquela mesma cidade aonde Deus enviou Jonas, dizendo que ia destruir, e eles se arrependeram com panos de saco e cinzas, e o Senhor poupou a cidade. Esta mesma cidade agora é totalmente destruída. Uma nova geração surgiu, e o Senhor ali viu a maldade daquele povo e os destruiu. Nínive foi destruída, e o seu rei Senaqueribe também foi morto pelas mãos dos seus próprios filhos. O fim da Assíria, representada por Nínive, você pode ver no livro de Naum, capítulo 1, o versículo 2. Naum começa logo apresentando quem é o Deus Todo-Poderoso.
Quem é que manda? Quem é aquele que exerce juízo? E Naum diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Foi assim que Deus jurou destruir a Assíria. Capítulo 1, do versículo 11, ainda você observa: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordens que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Aqui é o zelo do Senhor. O zelo do Senhor pelo seu povo. O zelo do Senhor vingando a maldade daqueles que rejeitam o bem. Mas quem são hoje os atuais inimigos de Deus? A Assíria foi exterminada. Nínive não existe mais. Porém, os inimigos de Deus estão espalhados por todo o mundo. Muitas vezes se infiltram até mesmo dentro da igreja e se apresentam como sendo fiéis do Senhor, quando na verdade são inimigos de Deus. Quem são os atuais inimigos de Deus? O que eles fazem? Como é que eles vivem? Tiago, ele traz algo muito importante acerca disso. No capítulo 4, versículo 4, Tiago ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser, pois, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só que nós estamos vendo como Deus se levanta contra os seus inimigos e os arrasa e os devasta. E aqui Tiago está escrevendo para a igreja judia cristã, e dizendo o seguinte: olha, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo aliança, tendo amizade com o mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, entenda, ele está se declarando, se constituindo inimigo de Deus. Que loucura é essa? Como é que eles agem? O que é que eles fazem para se tornarem amigos do mundo? Tiago diz, a partir do versículo 1, eles têm seus prazeres na carne. Eles procedem fazendo guerras e contendas, e seus prazeres residem na carne. Tiago diz também que eles são aqueles que cobiçam demais, cobiçam as coisas do mundo, aqueles que matam, aqueles que invejam, aqueles que vivem a lutar e a fazer guerra. Tiago diz também que aqueles que são amigos do mundo são aqueles que não pedem. Ou seja, Tiago está dizendo: olha, conhece um crente que não ora? Esse é amigo do mundo. E esse é inimigo de Deus.
Conhece algum crente que ora, mas que ora mal? Ora pedindo coisas só para esbanjar em seus próprios prazeres? Esse é um inimigo de Deus. Porque Tiago aqui está condenando os que invejam, lutam, vivem a fazer guerra, mas não buscam a Deus em oração. Em vez de fazerem tantas contendas, buscarem a Ele, suplicando. Tiago diz, esses que não oram, é porque são amigos do mundo e inimigos de Deus. Ah, mas tem aqueles que oram demais, não é, fervorosos, não param de orar. Sim, mas para pedir o quê? Para buscar o quê? As coisas desta vida, as coisas deste mundo. Ou seja, pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Vocês não compreendem que assim vocês se tornam inimigos de Deus. Não queira estar deste lado, o lado da inimizade contra Deus. Não queira se filiar e aliar ao mundo, juntamente com o diabo, buscando os prazeres de sua carne, porque isso faz de você inimigo de Deus. Mas Deus aqui não está levantando apenas uma promessa de juízo contra os seus inimigos. Ele está também levantando uma promessa de proteção pelo seu amor ao seu povo. Então, à medida que ele olha com ira para os seus inimigos, ele olha com amor para o seu povo. Porque observe se não é isso. Ele diz, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Para que isso? Para que ele exercer esse juízo? Na parte B do versículo 25, você vê, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Então Deus está tão indignado assim, com tanta ira, por conta do seu povo, que estava sendo oprimido pela Assíria. E depois ele diz, no 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, se ele jurou te amar, te proteger, cuidar de você, te salvar, quem pode reverter essa situação? O desvio do mal para o bem é o que Deus faz. Aquele jugo que te oprimia passa a ser o que te fará bem. Para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Assim o Senhor estava prometendo que Israel seria protegido. E observe em Isaías capítulo 10, do versículo 24, o que Deus diz. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria. Não é para você temer. Lembra que a promessa de Deus ali, a garantia de Deus, Deus se levantando como vingador e como protetor. Por que você vai temer a Assíria? Porque você vai temer os males desta vida? Porque você que habita com o Senhor vai temer a Assíria. Quando te ferir com vara e contra ti se levantar o seu bastão, a maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Então não tema, o Senhor está só esperando a medida da ira chegar ao limite para ele se levantar contra a perversidade do mundo e em favor do seu povo. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia
que o peso será tirado dos seus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então é assim que o Senhor trata o seu povo. É assim que o Senhor beneficia o seu povo. A ira de Deus é prova de amor ao seu povo. Se Deus ama o seu povo, então Deus odeia aqueles que oprimem o seu povo. O mal que beneficia o povo é assim. A nação seria beneficiada. Senaqueribe jamais atacaria novamente Israel. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele voltou envergonhado para a sua terra, e lá foi morto pelos do seu próprio sangue. É assim, o Senhor usa o mal que vem contra o seu povo para reverter em bênçãos e cuidar e proteger o seu povo. É isso que Paulo diz aos Romanos, na sua epístola, capítulo 8, do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor estabeleceu este propósito. Quem fará ele voltar atrás? E ele continua no 29, porquanto aos que de antemão conheceu, aos que de antemão amou, aos que de antemão elegeu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, já está predestinado. O Senhor te amou, te elegeu antes da fundação do mundo e te predestinou para que você pertença ao Filho dele e que você a cada dia se pareça mais com a imagem do Filho dele. E aos que predestinou, a esses também chamou. Houve um tempo que você estava no mundo, inimigo de Deus, fazendo a vontade do diabo. E Deus, por ter te predestinado, por ter te elegido antes da fundação do mundo, Ele te chamou. E aos que chamou também justificou, ou seja, Ele não deixou você com os teus pecados. Ele não deixou você em condenação. Ele te chama e te justifica na morte do seu Filho. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para Deus é tão certo o decreto e o juramento dele, que você já está com ele glorificado na glória. Não tem quem possa te tirar das mãos do Senhor. O próprio Cristo disse: aquele que o Pai me dá é maior que tudo, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Aquilo que o Pai me dá é maior que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Então é o Pai e o Filho garantindo que nada te acontecerá de mal que não esteja no propósito dele para o teu bem. A quem você vai temer? Por que vai ficar aflito como se fosse órfão nesse mundo? Jamais. Os inimigos de Deus, na verdade, são os inimigos do povo dele. Deus declara seus inimigos aqueles que são teus inimigos. Qualquer um que se levante contra você, para Deus é inimigo do Senhor. Pois ele mesmo diz que ninguém tem autoridade de intentar acusação contra os eleitos de Deus. Olha só o que aconteceu de Nínive. O que o Senhor diz no versículo 13. Mas de sobre ti, no livro de Naum, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. No capítulo 2 de Naum, o 1 e o 2 diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como
a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Assim o Senhor está indignado contra Nínive, contra a Síria, porque oprimia o seu povo. E ele diz: reúne aí as tuas forças, porque eu estou vindo com exércitos contra ti. Você será destruída, e a glória do meu povo será restabelecida. Os inimigos de Deus, estes são aqueles que se levantam contra você. Foi isso que Jesus Cristo disse. No dia do juízo, Jesus Cristo vai punir severamente todos os perversos. Aquele que não deu um copo com água fria a você será punido pelo Senhor. Aquele que se levantou para o teu mal será terrivelmente punido pelo Senhor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque Jesus Cristo fará com tanta indignação esta condenação? Porque mandará tantas pessoas ao tormento eterno? Ele diz no 45 do Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do 45 ele diz: então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a uns destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você consegue compreender que amor tão grandioso? Ao ponto de você, sendo uma pessoa falha, uma pessoa que ainda comete erros, pecados contra o Senhor, entristece o Espírito Santo, um amor tão intenso de Deus por você, a ponto de olhar alguém rejeitando você e se levantar como inimigo pessoal daquela pessoa, porque essa pessoa te trata como inimigo, te desprezando, e ele dizer para essa pessoa: olha, você não está rejeitando ele, não, você não está deixando de fazer a ela, não, é a mim que você está afrontando. Já perceberam o valor que tem no amor de Cristo? Por isso, irmãos, chamo vocês à compreensão e à responsabilidade. Não se levantem uns contra os outros. Saibam que Cristo ama cada um igualmente. E não vai aceitar nem que os de fora se levantem contra o seu povo, nem que você de dentro pense mal, faça mal ao seu povo. Tiago também trata disso, quando ele pede para que você tenha cuidado com seu orgulho, para que o teu orgulho não te aconselhe a atacar os teus próprios irmãos. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Fala mal do próprio Cristo e julga o próprio Cristo. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Você é juiz? Se tiver algum juiz aqui nos ouvindo, não é isso que Tiago está perguntando. O que Tiago está perguntando é: você é juiz da lei de Deus? Você é juiz de Jesus Cristo para poder maltratar o seu irmão, falar mal do seu irmão, julgar o seu irmão? Você é juiz da lei de Deus? É uma pergunta retórica, a resposta é claro, não. Por isso que ele diz: um só é legislador e juiz,
um só, ninguém mais. E sabe quem é? É aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Não que você não possa tratar dos erros do seu irmão. O que você não pode é se achar melhor do que seu irmão. O que você não pode é pisar no seu irmão porque você está acima dele, em algum sentido. Você precisa corrigi-lo com amor. Você precisa orientá-lo, instruí-lo. Aos mais velhos como se fossem vossos pais, aos mais jovens como se fossem vossos irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, chama também cada um à responsabilidade. Aqui entendamos que Deus se levantou a teu favor. Quem, pois, vai fazê-lo voltar atrás? Quando ele diz aos Romanos, na sua epístola, capítulo 8, do 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai fazer Deus recuar? Se ele determinou, se ele jurou que será por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo, com ele, todas as coisas? É lógico. Se ele entregou o filho dele para morrer no teu lugar, depois de ressuscitar o filho dele, agora entrega o filho dele a você, o que mais ele negaria a você? Se Deus nega algo a você, entenda, é porque ele te ama e não quer que você seja destruído pela tua própria cobiça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Se é Deus que os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Imagine que papelão o crente faz quando fala mal do seu irmão, quando se acha superior a seu irmão. Ele chega do lado de outros e começa a falar mal, destruir o seu irmão, falando aos outros. Nesse mesmo momento, Cristo está à direita do Pai, falando bem para aquele que você fala mal. Veja que situação terrível as pessoas se encontram sem perceber. Então, meus irmãos, lembremos, Deus jurou vingar. Se ele jurou se vingar, quem pode escapar de sua vingança? E se Deus jurou cuidar, amar, quem poderá fazer você sofrer? O que fazer quando Deus determina um mal contra alguém que ele tem por inimigo? Não tem o que fazer. O que temer também não tem o que temer quando ele se declara e determina o bem a teu respeito. Ninguém pode invalidar os feitos do Senhor. O Deus de justiça jurou vingança e ele se vingou, está se vingando e se vingará definitivamente no dia do juízo. O Deus de amor jurou cuidado, proteção, salvação ao seu povo e ele está executando. Desde o primeiro eleito que confessou Cristo até o último que há de entrar, não terá como o Senhor voltar atrás. O que Deus faz quando jura, ele cumpre. Que Deus abençoe aos irmãos e que os irmãos entendam isso, que o Senhor quer a união de vocês, que o Senhor quer o amor de vocês, que o Senhor quer a busca por perfeição de vocês. Isso vai expressar o quanto vocês não estão interessados nem contaminados com este mundo. Mas lembrem-se também,
quando as coisas começam a se levantar contra vocês, o próprio Deus toma a frente, dizendo: é contra mim que estão se levantando. Se levantam contra vocês, é contra o Senhor que se levantam. Então, para que temer? Por que viver ansioso? Por que viver deprimido, se vocês têm uma garantia eterna e tão absoluta quanto esta? Que Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra para o nosso presbítero Carlos. Irmãos, chegamos à quinta parte do culto. Nós vamos fazer uma leitura alternada dos Salmos 85, do versículo 10 a 13. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Porta a verdade, dos seus a justiça bate o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Irmãos, agora nós vamos louvar a Deus, né, com o hino 103. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Salvação em Cristo, o nome do hino. Jesus, agora eu bem sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo, meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Agora, irmãos, o culto está encerrado e o nosso pastor, Adalberto Júnior, vai fazer a oração e bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Ainda de pé, então, vamos buscar a presença do nosso Deus e receber a bênção. Senhor Deus e Pai, glorioso, cheio de majestade, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Somos indignos, Senhor, de receber tantas bênçãos, de receber tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado,
tua proteção. Perdoa-nos porque muitas vezes olhamos para o que nos falta, esquecemos de agradecer o que o Senhor tem nos dado e também de entender que aquilo que nos falta faz parte do nosso bem, do teu cuidado. Abençoa esta semana, cura os irmãos que estão enfermos, ajuda-os a suportar as dores que têm sofrido. Esteja com o teu povo, Pai, te suplicamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno, soberano e cuidadoso Pai, que as consolações, a comunhão, a união que provém do Santo Espírito de Deus e que o amor, a paz, a perseverança que há no seu Filho Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado, vamos ter o nosso momento ágape.